Vamos continuar aqui então o nosso estudo. Essa semana nós vamos conversar um pouco sobre o simbolismo, tá? Que vai ser aí a nossa último estilo literário produzido no século XIX, tá? Já estamos aí basicamente às portas do século XX, tá? E o simbolismo então vai ser uma tendência poética que surge aí nessas duas últimas décadas do século XIX, né, vai persistir aí como estilo literário até as primeiras décadas do século XX. E diferente do que aconteceu aqui no Brasil, em que nós tínhamos a grande poesia aí da virada do século como sendo o parnasianismo, no restante da Europa, o simbolismo é a forma poética mais estimada aí desse período. Né? Então, o parnasianismo acaba ficando no segundo plano, né? Já falamos que ele teve saída só na França e aqui no Brasil, enquanto que o simbolismo vai ter uma projeção muito mais interessante, né, mais abrangente, pensando na própria França, né, que é o berço aí da estética simbolista também. Quando a gente pega aí os poetas franceses do final do século XIX, os grandes nomes estão ligados ao simbolismo, não ao parnasianismo. Tá? Então, essa semana nós fechamos aí o estudo do século XIX. Vamos pensar um pouquinho aí nessa questão agora do simbolismo, ver essas últimas transformações da poesia antes daí da chegada do século XX, né? E a partir da semana que vem, já entramos na literatura do século XX, tá? E aí as grandes transformações, né, que vão acontecer ao longo do século, né? Vamos pegar aí o passo a passo. É um estudo bem mais demorado, né? Porque são várias vertentes, várias fases que têm que ser pensadas, e a maior parte das obras, né, cobradas aí nos vestibulares acaba contemplando essa literatura mais moderna, tá? Por isso que a gente acaba dedicando metade do curso para a literatura do século XX, tá? Mas então eu vou abrir aqui para vocês o PowerPoint, na verdade ele já está aberto, deixa eu só carregá-lo. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, então, no surgimento do simbolismo, né? Quais as principais características aí desse estilo literário, tá? Para, em seguida, na quarta-feira, a gente falar um pouquinho do simbolismo aqui no Brasil. Tá? Então, deixa eu pular aqui para a primeira parte. Eu queria abrir o estudo com uma citação do poeta Stéphane Mallarmé, que é um dos representantes daí do simbolismo, quando ele fala justamente desse princípio estético, quer dizer, ligado ao símbolo, né, a proposta aí dessa nova poesia, o que ela diferencia das produções anteriores e quais são, de fato, as intenções dessa nova geração de poetas. Tá? Então, o Stéphane Mallarmé diz o seguinte: nomear um objeto é suprimir 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho. É a perfeita utilização desse mistério que constitui o símbolo. Evocar pouco a pouco um objeto para mostrar um estado de alma, ou inversamente, escolher um objeto e extrair dele um estado de alma através de uma série de adivinhas. Então, nós vamos nos deparar agora com uma poesia em que essa questão da sugestão, né, da evocação dos objetos, das coisas, é muito mais relevante do que a descrição propriamente dita. Então, diferente do que acontecia no parnasianismo, né, quando nós tínhamos uma poesia basicamente descritiva, né, preocupada em modelar ali pelo verso atos, objetos, coisas, o simbolismo vai na contramão dessa proposta, no sentido de agora a intenção não é mais mostrar um objeto tal qual dentro do poema. Você vai
criar sugestões. Então, o poeta ele vai sugerir elementos desse objeto, características, percepções, para trabalhar esses sentidos, né, sensoriais, intelectivos, com os seus leitores. Tá? Então, a ideia do sonho aqui, quer dizer, por que o sonho? A ideia daquilo que é nebuloso, que é confuso, que não está muito claro. Então, o simbolismo traz muito essa perspectiva do sonho. Vamos lembrar que é o momento também da chegada da psicanálise, né? Então, vamos ter aí já os primeiros estudos de Freud, e essa questão da psicanalítica vai ser muito importante para a gente entender a extensão dessa nova produção poética. Então, encarar o poema, né, o que se fala no poema, como uma espécie de criação onírica, quer dizer, é como se a gente estivesse dentro de um sonho, de uma fantasia, e as coisas vão sendo reveladas aos poucos, e é tudo muito mais sugerido do que dito de fato. Tudo isso vai trazer para nós a imagem do símbolo, quer dizer, esses poetas vão se ater a símbolos, a imagens metafóricas, para dar aí a vazão a seu espírito criativo, tá? Vale lembrar que o nome, né, simbolismo, ele não está atrelado àqueles símbolos tradicionais, né, que nós temos aí estabelecidos na nossa cultura. Então, símbolos como, por exemplo, a pomba branca, né, ou a bandeira branca, o crucifixo. Então, esses símbolos eles já estão cristalizados. Né? A gente sabe que a pomba branca representa a paz, que o crucifixo representa o cristianismo. Então, não são esses símbolos. É uma coisa muito mais individual, muito mais particular, que vai sendo trabalhada e construída ali no texto. Tá? Por isso que as metáforas, dentro do simbolismo, elas são muito inusitadas, porque elas passam por essa perspectiva aí da sugestão. Quer dizer, você não vai apontar diretamente alguma coisa, você vai sugerir algo sobre ela, né? Outra figura de linguagem muito importante dentro dessa proposta simbolista vai ser a sinestesia, aquela figura que mistura os sentidos, aí o olfato, o paladar, a audição, a visão. Então, tudo isso é que vai povoar essa nova criação poética. Tá? Dentro dessa fase simbolista, né, um dos principais movimentos da pintura que dialoga diretamente com a proposta dos poetas é o impressionismo, que vai ter aí figuras como, por exemplo, o Van Gogh, que é um dos seus grandes representantes. Então, o impressionismo, por si só, ele já nos traz essa ideia de sugestão. Quer dizer, o que é a impressão? A impressão não é a realidade tal qual, né? É aquele momento que eu capto da realidade a partir do meu espírito, da minha subjetividade. Então, daí, essa intenção de você passar para a tela impressões sobre a realidade, não a realidade propriamente dita, tá? Eu tenho aqui uma citação, que aliás também está aí no material de vocês, pegando a ideia do impressionismo, quer dizer, como que começou tudo isso e como que esse impressionismo dialoga com a proposta simbolista. Então, é do Gombrich, lá, que está no livro História da Arte, ele fala o seguinte, né, sobre o surgimento aí do movimento impressionista. A natureza ou o motivo muda de minuto a minuto. Quando uma nuvem passa sob o sol ou o vento quebra o reflexo na água, o pintor que espera captar um aspecto característico não dispõe de tempo para misturar e combinar suas cores. Ele tem que fixá-las imediatamente em uma tela. As pinceladas rápidas, cuidando menos de detalhes do que o efeito geral do todo. Assim resolveram alguns jovens pintores reunir-se em 1874 e organizar uma exposição. Continha uma tela de Monet que o catálogo descrevia como impressão, o nascer do sol. Era a pintura de um porto visto através das névoas matinais. Um dos críticos achou esse título particularmente ridículo e referiu-se a todo o grupo como os impressionistas. O rótulo pegou. Então,
teria surgido aí esse título para o grupo, para esses jovens pintores, né, que se preocupavam muito mais com a impressão que a realidade lhes transmitia do que reproduzir, né, ou criar ali no papel, na tela, recriar a realidade tal qual. Né? A tela a que se faz referência, né, ela está aqui na nossa projeção, né? Então esse é o quadro, né, que tinha o título lá, Impressão, e que, de acordo aí com a historiografia, teria dado nome ao movimento. Mas percebam que essa intenção de captar o instante, né, através da impressão, e esse captar ele é muito rápido, né? Por isso que o poeta não pode, desculpa, o poeta não, né? O pintor não pode se preocupar com os detalhes, ele não pode se preocupar com os contornos ali da forma, porque essa ideia de que a natureza, o cenário muda muito rapidamente, está implícita ali a composição, isso dialoga diretamente com a proposta do simbolismo, ou seja, nós estamos sugerindo, nós não estamos mostrando a realidade tal qual. Então, assim como no impressionismo, nós vamos trazer impressões da realidade e não a realidade fotográfica, também na poesia. Né? Nós não vamos ter ali uma descrição exata de sentimentos, objetos e seres. Nós vamos ter essa impressão, essa sugestão de como o poeta, né, no seu interior, no seu psíquico, ele enxerga determinadas coisas. Tá? Então, esse diálogo entre a poesia simbolista e a pintura impressionista é muito estreito, e é muito direto. Então, nós diríamos que o que os pintores construíram no impressionismo, né, a partir dessa nova proposta, é o que os poetas vão levantar agora no simbolismo. Tá? Temos outras, né, poderíamos ter outras referências, mas só para a gente ficar mais um pouquinho aqui nessa vertente impressionista, vamos pegar, por exemplo, aqui uma das grandes pinturas do Van Gogh, que é o Noite Estrelada. Então, é muito diferente de uma pintura romântica, por exemplo, em que se você tem como título Noite Estrelada, o que o pintor se proporia a criar ali no papel, né, na tela, seria uma paisagem, né, quase que referencial, no sentido de ser quase fotográfica desse espaço noturno. Né? E aqui o que o Van Gogh traz são as impressões dele daquela noite estrelada que ele estava pintando. Né? E aí essa ideia de tudo é muito rápido, né? O cenário muda rapidamente, né? As cores, as tonalidades, as próprias formas em movimento, e aí essas pinceladas rápidas para conseguir capturar aquele momento, né? Quer dizer, essa impressão subjetiva que nós vamos ter a partir da criação do pintor. Tá? Assim vai ser a nossa poesia simbolista também. Tá? Bom, vamos pegar aqui uma outra citação, que também está na apostila de vocês, agora fazendo essa ligação direta entre impressionismo e simbolismo. Tá? O impressionismo foi, acima de tudo, a tentativa de integrar a arte num mundo em que a multiplicidade de informações e imagens era cada vez maior por meio da exploração de todos os efeitos visuais que o homem pudesse captar. Alguns artistas, entretanto, pretenderam desenvolver as conquistas impressionistas, acrescentando-lhes a representação do que há de irracional e espiritual no ser humano. Mais uma vez, o subjetivo e o enigmático entram em cena. Começa a fase dos simbolistas. No dizer de seus adeptos, simbolismo seria a arte baseada na representação das imagens do mundo das ideias. Né? E aí um passo adiante que é muito importante, só para a gente entender aí onde que impressionismo e simbolismo começam a trilhar caminhos distintos, se a gente pegar as telas impressionistas, basicamente a referência é o nosso universo sensorial. Então, o que os simbolistas os impressionistas traziam de novidade, né? Essa captura, né, de objetos, de coisas, de paisagens, de pessoas
é vista por esse prisma da impressão, né? Então, o captar daquele instante, né, daquele objeto, daquele cenário. Tá? No simbolismo, não necessariamente nós vamos ter esse apego ao mundo exterior, né? Porque muito da proposta simbolista vem justamente dessa descrição dos estados de espírito. Né? Então, isso quer dizer que nós não temos mais a realidade externa nessa poesia? Sim, né? Nós temos. Então, o externo, o ambiente, o espaço exterior não desaparece. Tá? Nós temos poesias que vão falar sobre pessoas, né? A gente pode citar, por exemplo, Ismalha, do Alfonso de Guimarães, né? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma torre no céu, viu uma torre no mar. Então você tem a imagem da moça, né? No processo de loucura, numa torre, né? Num lugar meio nebuloso, uma torre, então, que tem como referentes aí o mar e a lua, então esse espaço noturno, mas ainda tem esse lado de realidade exterior, né, de referente externo. Mas, para além disso, tão importante quanto vai ser essa questão da sondagem psicológica, né, de você trazer ali esse estado de espírito, essas emoções, que não necessariamente se materializam na forma de cenas ou de objetos. Então, a poesia simbolista vai trazer de forma muito carregada essa questão emocional, tá? Diferente então do parnasianismo, que nós tínhamos uma poesia descritiva, né? Aqui a questão das emoções, dos sentidos, dos estados de alma são tão importantes quanto o universo exterior. Né? Em alguns casos, né, nós vamos ter um mergulho na interioridade do poeta e os referentes externos quase que estão ali apagados. Tá? Então, só para a gente entender onde que impressionismo e simbolismo acabam trilhando caminhos distintos, né? Não exatamente opostos, porque essa questão da impressão, do olhar subjetivo, isso persiste, tá? Mas dentro dessa proposta simbolista, não necessariamente nós vamos ter a realidade exterior. Muitas vezes vai ser o lado de dentro do homem, né? E aí, de novo, essa questão da psicanálise, do inconsciente, vão ser muito importantes para a gente entender esse momento, tá? Bom, mas seguindo aí a citação. Eles propõem uma expressão na pintura que corresponda à usada na linguagem, ou seja, livre para misturar o concreto e o abstrato, o material e o ideal dentro de um todo único. Para os simbolistas, definir de forma absoluta o objeto é destruir o prazer do conhecimento gradativo e intuitivo de sua verdadeira natureza. As coisas devem, portanto, ser apresentadas não através de uma nomeação direta e definitiva, mas por meio de símbolos, pois o símbolo é em si mesmo inesgotável. Então aí é uma citação do Arte através dos séculos, né? E aí, pegando essa proposta da pintura, agora simbolista, nós vamos ter a vazão desse lado abstrato. Então, se o impressionismo ainda tem aquele apelo do concreto, porque, claro, é uma imagem do mundo exterior, quer dizer, é uma noite estrelada, é um barco no porto, né? É um campo de trigo, um campo de girassóis. Quando a pintura chega à sua fase simbolista, aí nós vamos ter esse mundo de abstrações. Então não temos mais objetos distintos ali. O que nós temos é uma abstração, um conjunto aí de formas abstratas que não necessariamente remetem a uma imagem do mundo real. Tá? Voltando para a poesia, quer dizer, o que é isso senão essa abstração do cérebro humano, né, do seu inconsciente, do seu subconsciente, que vai ser traduzido na forma de poesia. Por isso essas metáforas, esse jogo de sinestesias, essa linguagem musical da proposta simbolista, tentando trazer à cena esse interior do poeta, esses estados de espíritos que vão ser mapeados ali na poesia. E aí essa abstração que vai estar lado a lado com a ideia de concretude, né, de
objetos ou cenas aí do mundo exterior, tá? Bom, mas vamos então agora sistematizar um pouquinho, tá? Por que do simbolismo, né? O que mudou na mentalidade do homem para a gente ter essa ruptura do realismo, né? Que é a realidade factual, analisada de forma científica, para a entrada, né, nessa poesia muito mais diáfana, né, de sugestão, de sonho, de fantasia, né, e que deixa de lado qualquer tipo de realidade. Tá? Então, o simbolismo vai refletir esse momento, aí, essa transição do século XIX para o século XX, com essas duas últimas décadas aí do século funcionando como momento de concretude, quer dizer, é ali que o simbolismo de fato se estabelece, tá? E nós vamos ter o avançar dessa proposta até o período da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse final do século XIX, ele é muito conturbado em vários sentidos, mas pegando aí a questão da arte, né, nós vamos ter, com a chegada do século XX, as últimas obras realistas e naturalistas, essa poesia simbolista que vai chegar aí até a primeira década do século XX, né? Daqui a pouco começam a surgir, antes da guerra, os movimentos de vanguarda, né, que vão dar origem aí à literatura moderna. Aqui no Brasil, nós ainda temos um momento distinto chamado de pré-modernismo, né, que não é mais nem o realismo de fato, mas também ainda não é a literatura moderna. Então, assim, é um período bastante complexo, tá? E que mostra justamente essa multiplicidade de mentalidades que povoou essa sociedade da virada do século. Né? Nós vamos pensar aí em mudanças de posturas, em transformações econômicas, políticas e sociais que acabam interferindo de fato nessa variedade de artes. Tá? Então, a rigor, né, nós temos que pensar esse final do século XIX estendendo essa produção até aí a chegada da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, que seriam aí os divisores de água. Então é a partir dessa Primeira Guerra Mundial que nós teria como origem aí a literatura modernista, a literatura do século XX, de fato, pegando esse espírito do modernismo que nós vamos estudar mais para frente. Tá? Mas, vamos pegar aqui o texto, nas duas últimas décadas do século XIX, já se percebe em boa parte dos autores realistas uma postura de desilusão e mesmo de frustração em consequência das infrutíferas tentativas de transformar a sociedade burguesa industrial. Então, há uma espécie de cansaço nesses artistas. Quando nós estudamos ali o Eça de Queiroz, já fiz referência a isso, então o Eça é um autor que passa por esse problema. Então ele começa sua vida literária ainda numa fase romântica, ele vai ter na segunda fase a grande expressão realista, e aí os últimos anos, a terceira fase da sua produção, são um afastamento dessa proposta realista, e aí uma literatura mais reflexiva, em alguns pontos mais pessimista, ou buscando outras saídas que não aquelas propostas pelo realismo. Então, essa desilusão de final de século já foi prevista ali por aquele grupo de artistas. Né? Vamos lembrar que o Eça e os seus companheiros ali de literatura, eles se auto-intitularam os Vencidos da Vida. Então, o nome do grupo era esse, os Vencidos da Vida, no sentido de, olha, nós tínhamos grandes ideais, quisemos mostrar a realidade tal qual, fazer um mapeamento aí dos problemas sociais, tentar fazer que o homem refletisse sobre a sua condição dentro da sociedade, a possibilidade de progresso a partir dessa crítica social que vem pela arte, mas nada mudou. Então, quer dizer, é muito difícil a questão de a arte tentar modificar a realidade ou a arte combater os problemas da realidade. Então, o realismo tinha essa intenção de novo, é o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, havia essa expectativa de
a arte sinalizar quais os problemas da sociedade e a sociedade evoluir a partir disso. E aí eles perceberam que a realidade é muito mais complexa, né? Que não é, de fato, um conjunto aí de romances, de obras que vai modificar padrões comportamentais, políticos e econômicos. Então chega um momento em que esses artistas percebem que o realismo não vinga mais, né? Que toda aquela proposta, toda aquela utopia, né? Toda aquela profissão de fé da vertente realista desmorona, né, nessa sociedade que não está caminhando para um processo de fato, um progresso de fato. Tá? Então, muitos desses escritores acabam se desiludindo, se desligando aí do realismo. Né? Dentro da poesia também há um clima de insatisfação, né? Então esses poetas buscam algo novo, e esse algo novo vai funcionar como uma espécie de aversão da realidade. Assim como nós tivemos lá atrás no romantismo, volta à cena um espírito de insatisfação. Então, os poetas se cansam da realidade. Eles não querem mais falar sobre a realidade. O que eles vão fazer? Eles vão se apegar ao sonho, à fantasia. Né? Daí a questão da impressão, da sugestão, né? Desse espírito diáfano, dessa busca da interioridade humana. Então, a poesia simbolista surge como uma reação contra o movimento realista, né? Ou seja, não queremos mais nada que lembre a descrição objetiva da realidade. Queremos a sugestão, queremos a fantasia, queremos o sonho, queremos falar mais da alma do que do corpo, né? Aí surge, então, essa nova proposta. Tá? Em alguns casos, a gente tem, por exemplo, a literatura francesa, que é o berço aí da poesia simbolista, em alguns momentos, né, quer dizer, alguns adeptos dessa nova geração vão se se autodenominar decadentistas. Então, a poesia decadente no sentido de rejeitar essa sociedade que não está em progresso, que na verdade tem uma série de problemas ali, mas que eles não dão conta de solucionar. Então nós temos esse lado decadente também, de fim de século, de cansaço, de pessimismo, que vai povoar o imaginário desses novos poetas. Tá? O professor Alfredo Bose, da USP, ele sintetiza, né, o período da seguinte forma, né? Do âmago da inteligência europeia surge uma oposição vertiginosa do triunfo da coisa e do fato sobre o sujeito. Aquele sujeito a quem o otimismo do século prometera o paraíso, mas não dera senão um purgatório de contrastes e frustrações. Então, quem são esses novos artistas? São aqueles que tinham essa esperança, né? Então o século prometeu muita coisa a eles, né? Todo aquele avanço científico, da razão, né? Dos aparatos tecnológicos, né? Então tudo aquilo que vinha desde lá atrás, né? Do iluminismo, do racionalismo, né? Dessa ideia de progresso, tudo isso que era promessa ficou na esperança só, né? Não se concretizou de fato. E aí o que nós temos, como o Bose diz, é um purgatório de contrastes e frustrações. Né? Então, do lado dos artistas, há todo esse movimento de desilusão, de cansaço, em função de ideais que de fato não se concretizaram. Né? Então, quer dizer, o realismo pregava muita coisa com relação às melhorias sociais, a partir da razão, da objetividade, da análise científica, do expurgar ali os problemas e os vícios, mas muito pouco se mudou em termos de sociedade. Né? Então, esses poetas acabam se desligando, quer dizer, deixando isso de lado e buscando algo fora dessa realidade. Tá? O artista, oprimido pelo mundo material, vê-se abalado em meio a crises existenciais. Impotente para modificar o mundo exterior, a tendência natural é negá-lo e voltar-se para uma realidade subjetiva. As tendências espiritualistas renascem. O subconsciente e o inconsciente são valorizados segundo a lição freudiana. Né? Então, temos aí vários pontos que têm que ser pensados em função dessa poesia. Então, primeiro, esse novo poeta ele se sente impotente para modificar o mundo exterior.
Então, se eu não posso mudar a realidade, quer dizer, eu não vou mudar a sociedade, eu não vou mudar a mentalidade humana, eu não vou mudar a política, eu não vou mudar as estruturas sociais, eu não tenho por que criar uma arte voltada para isso, como era a arte realista, né? Então, essa negação da realidade é uma negação também da proposta do realismo. Então, se o realismo era racional, objetivo, apegado aí ao referente histórico, social, presente, nada disso me interessa mais. Eu vou negar a razão, eu vou negar a objetividade, eu vou negar o mundo exterior, eu vou buscar outras saídas que não essas pregadas, né, tomadas aí como base da vertente realista. Tá? Vamos nos voltar, então, de novo para uma realidade subjetiva, que nós já vimos lá atrás, por exemplo, no romantismo. Tá? Então, assim como o romantismo também passava por esse clima de insatisfação, de negação da realidade, subjetividade, individualismo, o mesmo processo vai acontecer agora nessa literatura simbolista, tá? Com a diferença de que lá atrás havia uma questão sentimental muito mais evidente na época do romantismo. O simbolista, ele não é sentimentalóide como o romântico. Então, nós não vamos ter aquela poesia ligada aos temas amorosos, aquela coisa mais piegas, né, mais amores impossíveis, né, então amor e morte. Então, nada disso mais é o essencial. Né? Então, nós diríamos que agora nós vamos ter um subjetivismo muito mais maduro, né? Porque o que se busca aqui não são os estados sentimentais, são os estados de alma mesmo. É uma coisa muito mais refinada do que da época romântica, em que o grande tema era o tema do amor. Agora, não mais. Então, existe o amor na poesia simbolista? Claro que existe, mas não é o essencial. Então, é uma coisa muito mais madura, né, de você buscar esse olhar para dentro de si mesmo, esse inconsciente, algo que, obviamente, o romântico desconhecia, né, esses termos inconsciente, subconsciente, porque não tinha ainda a psicanálise como um ramo da medicina, mas que agora tem todo um aparato por trás de si, né, dessa nova poesia. Então, as tendências espiritualistas renascem, né? Então, se o realismo era uma escola literária basicamente materialista, que negava o espírito, agora o mundo espiritual volta à cena. Não só o espiritualismo cristão, mas essa ideia de um mundo extraterreno indistinto aí da religião. Temos, sim, muitos poetas apegados ao cristianismo, que inclusive vão trazer essa carga de religiosidade, mas não é só a religião, né? É o mundo espiritual, é esse mundo inefável, né, da alma, do espírito desapegado do corpo, né, independente de um contexto religioso por trás de si. Tá? O inconsciente e o subconsciente, que nós vamos falar um pouquinho também aí de Freud, né, começam a ser valorizados. Então, de novo, é o momento do surgimento da psicanálise freudiana. Isso vai ser muito importante para os desdobramentos, né, desse simbolismo e o que vem pela frente em termos de poesia, de literatura psicológica. Tá? Então, tudo isso traz aí essa modificação nas estruturas artísticas. Tá? Pegando aí uma citação do Henry Perry, ele fala o seguinte: a literatura simbolista dos 2 últimos decênios do século XIX prezou tudo o que era langor, cansaço de viver, isolamento de um público que ela queria manter afastado de seus arcanos, oposição à civilização tecnológica acusada de materialista. Então, esse simbolismo, né, essa literatura simbolista, vai negar tudo aquilo que lembre a proposta realista. Né? Então, essa ideia de progresso, tecnologia, ciência, materialismo, análise social, razão, objetividade, tudo isso vai ser rejeitado por essa nova proposta poética. Tá? Bom, o simbolismo nasce na França. E para a gente entender a nossa poesia simbolista aqui no Brasil, nós temos que pensar em quem são, de quem os nossos poetas são herdeiros diretos. Então, temos aí uma série de autores, sobretudo franceses, que deram o pontapé inicial aí
transformação poética, né, nessa inovação poética, e que trouxeram as bases, né? Qual é a profissão de fé dessa nova poesia, quais são os temas, qual é o estilo propriamente que vai ser trabalhado ali no papel, tá? Eu separei alguns aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Trouxe alguns exemplos de poesia para a gente entender melhor como que nasceu essa produção, tá? O mais conhecido de todos eles é o Charles Baudelaire. Na verdade, o Baudelaire surge muito antes da outra geração de poetas, né? A gente poderia até citá-lo já dentro da fase romântica aí, né? Porque ele pega aí exatamente essa metade do século XIX, mas o Baudelaire é uma figura à frente do seu tempo. Então, muitos temas que ele traz aí na sua obra, né? E seu principal livro é As Flores do Mal, embora, sim, tenham esse apelo romântico, né? Então, a religiosidade, o satanismo, o sentimentalismo. Então, embora nós tenhamos tudo isso, nós já temos também antecipações do que virá pela frente no simbolismo. Tá? Então, As Flores do Mal é um livro assim chave para a gente entender essa mudança de perspectiva que vai desaguar aí numa poesia mais moderna, né? Pensando aí nessa virada do século XIX para o século XX. Tá? Dentro ali, então, As Flores do Mal, um dos poemas mais referidos quando a gente pensa no simbolismo é o poema Correspondências, né? Em que ele vai fazer justamente trazer à nossa mente essa ideia de uma correspondência entre as coisas da natureza. Então, essa ideia de você associar, né, de você pegar algo que é humano e comparar com algo que é do campo das flores ou dos vegetais, da flora como um todo, ou o campo da fauna. Então, essa ideia de uma miscelânea entre os elementos da natureza, né, casa muito com essa ideia da sugestão. Então, você vai, por meio dessas comparações, criar uma teia de relações que vão trazer para o poema, né, para a poesia simbolista, essa ideia de sugestão, de comparação. Né? E aí essas metáforas estão ao gosto da proposta simbolista, sobretudo as metáforas envolvendo a sinestesia, né? Ou seja, os sons, a visão, o paladar, né? O olfato. Então, tudo isso que vai trazer essa simbiose entre os elementos da natureza. Né? Vamos ver aí o poema, e aí vai ficar mais claro para vocês. Né? Então, Correspondências, né, do Charles Baudelaire. A natureza é um templo, onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes, e estas fazem o homem passar através das florestas, de símbolos que o veem com olhos familiares. Como os ecos do além confundem os rumores, na mais profunda e tenebrosa unidade, tão vasta como a noite, como a claridade, harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores. Há perfumes frescos como carnes de criança, doces como oboés ou verdes como as campinas, e outros corrompidos, mais ricos e triunfantes, que possuem a efusão das coisas infinitas, como o sândalo, o almíscar, o benjoim e o incenso, que cantam o êxtase do espírito e dos sentidos. Tá? Então, as correspondências aí, né, e o poema vai trazer isso de forma muito sensível, né, remetem a essa imagem, né, a essas reminiscências que a natureza pode trazer ao ser humano, por exemplo, pelo olfato, né? E aí essa ideia, né, dos perfumes que vem da natureza, né, o oboé, o almíscar, o sândalo, o benjoim. Então, essa mescla de elementos que vai ser traduzida, né, como a questão da criação dos símbolos. Né? Então, de novo, é uma poesia muito ligada a essa questão sensorial dos cinco sentidos. Então, como que o poeta vai sugerir algo? Né? Pelo captar do olhar,
pelo um som que remete a uma ideia, ou pelo um cheiro, um perfume, um gosto, que possam ser traduzidos ali no poema como uma espécie de sugestão. Né? E essa ideia, então, da natureza como templo, porque são os grandes referentes. No caso aqui, ele está falando dos perfumes, né? Das flores, das plantas, que servem aí como inspiração para esse poeta, que vão criar esse universo de sonho, de fantasia. Tá? Essa é uma, né, das grandes poesias do Charles Baudelaire. Teríamos muitas outras para falar, mas só para a gente ter essa pequena noção aí da importância desse poeta para a poesia moderna. Tá? Depois, né, ainda no campo da poesia francesa, nós vamos ter o Paul Verlaine, né, um dos grandes cabeças aí também do movimento simbolista, e do Paul Verlaine, vocês têm aí na apostila o poema Arte Poética, que é talvez a grande profissão de fé aí do simbolismo com relação à ideia da musicalidade. Por quê? Se o parnasianismo é uma poesia, apresenta uma poesia basicamente ligada às artes plásticas, né, aquela ideia de descrição, do detalhamento dos objetos, para o simbolista, a poesia está mais ligada ao campo da música, da melodia. Né? Por quê? Porque a música pura, quer dizer, a melodia, aquela sonoridade musical, nos traz essa imagem do estado de alma, do sonho, da fantasia, daquilo que é indecifrável. Então, a pintura, as artes plásticas, elas nos mostram o objeto. Então, eu pego uma pintura de um busto, né, de uma figura humana, ou de uma paisagem, ou de objeto, então aquilo ali está descrito para mim nas suas formas. Né? A música não. A música ela é sugestiva, né? E a música tem essa capacidade de tocar diretamente nos nossos sentimentos, né? De forma muito inefável, né? E o simbolista traz essa perspectiva da musicalidade, uma poesia ligada a essa ideia de melodia, de sonoridade, justamente para trabalhar essas questões do inconsciente, né? Claro que toda a poesia em si, a poesia nasce como uma expressão musical. Se a gente pegar lá atrás a Idade Média, o poema era uma cantiga, né? Os poemas eram cantigas, né? Então eles já tinham esse aparato musical. Mas agora, né, pensando no desmembrar aí da música para a poesia, aqui nós vamos ter uma retomada desses princípios musicais. Então, vamos ter versos em que as figuras sonoras, né, de aliteração, de assonância, a própria rima, vão ser fundamentais para garantir essa cadência do verso. Tá? E aqui no Arte Poética, né, o Verlaine vai falar da questão da música, que a poesia tem que estar calcada no aspecto musical. Né? Claro que aqui é uma tradução, então né, o poema perde muito da musicalidade original, mas o assunto é esse. Né? Então, o primeiro verso, né, que é um dos versos clássicos aí do simbolismo, diz isso: antes de tudo, música. Né? A música. Preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar. Olha de novo, olha, só cabe usar o que é mais vago. Eles não querem o objetivo concreto, eles querem aquilo que é vago. Sem nada em si que pousa ou que pesa. Pesar palavras será preciso, mas com algum desdém pela pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso. Uns belos olhos através do véu, o lusco-fusco do meio-dia, a turba azul de estrelas que estria, o outono agônico pelo céu. Pois a nuance é que leva a palma, nada, pois a nuance é que leva a palma, nada de cor, somente a nuance. Nuance só que nos afiance, o sonho ao sonho e a flauta na alma. Quem nos dirá dos males de mim, da rima, que surdo absurdo ou que negro louco forjou em joia este toco oco, que soa falso e vil sob a lima, música ainda e eternamente. Que teu verso seja o voo alto que se desprende da alma no salto,
para outros céus e para outra mente. Que teu verso seja aventura esparsa ao árdigo ar da manhã, que enchem de aroma o timo e a hortelã, e todo o resto é literatura. Então, essa música, né, essa ideia da melodia, da cadência, e essa sonoridade que atinge diretamente o nosso inconsciente, que mexe com as nossas emoções, né, que vai trazer essa ideia de lembrança, de reminiscência, de imagens vagas, confusas. Então, tudo isso, né, esse clima de imprecisão, de vaguidão, de sonho, vai povoar essas produções simbolistas. Tá? E o terceiro poeta aqui é o Arthur Rimbaud, né, também um dos grandes nomes do simbolista, um dos grandes gênios, né, porque morreu muito cedo, muito jovem, mas desde a adolescência já tinha esse espírito simbolista aí imbuído em si e começa a escrever muito cedo, né, e deixa obras assim, obras-primas, né, da literatura, não só da literatura francesa, mas para a literatura ocidental como um todo. Tá? Então, o Arthur Rimbaud, que vai trazer essa ideia das vogais, né? Vejam, aqui a proposta do Rimbaud é associar cada uma das vogais a uma cor, né? Então, ou seja, não existe lógica. Ele pensou na vogal e a vogal para ele remete a uma cor, né? E aí ele vai criar um poema, né, o Vogais, que vai fazer essa associação entre o som e a cor por trás desse som, né? Então ele fala: A negro, E branco, I carmim, U verde, O azul. Vogais, de vós direi as matrizes latentes. A, peludo corpete negro de luzentes moscas volteando em pútrido cruel pool, golfos de sombra. E, tendas, graça de vapores, lanças do gelo, brancos reis, tremor de umbrelas, e, púrpuras e hemoptises, rir de bocas belas na cólera em remorsos embriagadores. Ciclos, vibrações divinas do esverdeado mar, paz de apacentos, paz de enrugado que a alquimia imprime as frontes sobre os folhos. O supremo clarim, cheio de silvos fundos, silêncios transpassados de anjos e de mundos, ó de ômega, raio violeta dos seus olhos. Então, ele faz uma associação, de novo, né, essa sinestesia, né, entre o som, né, o som aí no caso das vogais, e a ideia de cor, ou seja, o som está ligado à visão, né, a audição e visão fundidos numa única imagem. Né? E aí, essas 5 cores, que seriam a base das 5 vogais, vão ser desdobradas nessas imagens que ele constrói aí ao longo do poema. Tá? Então, também um dos grandes nomes aí da poesia simbolista. Agora, para a gente fechar a aula de hoje, saindo um pouquinho do campo da poesia e agora entrando no campo da ciência, já falamos aí da figura do Sigmund Freud, que vai ser o pai da psicanálise, né? Então esse campo da ciência, da medicina que começa a se desenvolver aí nas últimas décadas do século XIX, e uma das obras primas aí, né, uma das obras fundamentais da psicanálise freudiana é o livro A Interpretação dos Sonhos, né, que é lançado aí em 1900, em que o Freud não só vai fazer um mapeamento ali do que é o processo onírico, quer dizer, o que é o sonho do ser humano, como ele vai trazer essa ideia da análise clínica a partir de sonhos. Então é um livro bastante extenso, né, porque não só ele constrói a teoria dos sonhos, como ele vai mostrando essa teoria, né, a aplicação dessa teoria a partir de casos verídicos, né, que são o processo aí de interpretação dos sonhos dos seus pacientes. Tá? Claro que aqui essa parte clínica não nos interessa, mas nós vamos pensar em como a literatura aproveita essas teorias freudianas na sua concepção criativa, né? Porque não só aqui no simbolismo, mas ao longo do século XX, essa questão do sonho, né, e aí
a psicanálise freudiana vai ser tomada como referente aí como referente para muitos autores, tá? Então aqui eu queria falar de uma forma geral do que é o sonho, né, nessa concepção freudiana e como que isso vai chegar à poesia simbolista, tá? Então, em linhas gerais, né, só para a gente também não aprofundar muito aí nesse terreno, de acordo com o Freud, o sonho não se vincula a um ato mental, mas a um ato somático, no sentido de o sonho ele não é um processo independente que a mente cria do nada. Então, o sonho ele está ligado a uma série de fatores precedentes, né, que implicam aí anseios do homem, desejos do ser humano que movimentam essa atividade onírica. Então, só para a gente ter em mente, o Freud não acredita em religião, então não existe a visão do sonho profético, do sonho ligado aí à divindade, nada disso. Então, Freud vai falar, olha, o sonho ele é a manifestação de um desejo. Então, aquilo que um desejo que o homem tenha, né, uma coisa, um desejo de vida, um sonho de vida, né, é traduzido durante o sono, né, nessa atividade mental que nós chamamos de sonho. E o que é o pesadelo? O pesadelo vai se manifestar como um desejo reprimido, um desejo às avessas que pode ser até opressor. Tá? Então, para o Freud, né, todo sonho tem uma interpretação que pode ser feita. Né? Então, há um significado oculto ali, e aí cabe ao psicanalista interpretar, né, o sonho aí do seu paciente, da pessoa que procura o médico, né, para chegar a um resultado, né, uma forma aí de ajuda quando esse sonho, essa manifestação onírica está ligada a traumas, a perturbações que precisam ser trabalhadas ali na figura do paciente. Tá? Bom, então, o Freud fala o seguinte, né, pegando aí a sua linha de interpretação, ele vai reinterpretar, né, os sonhos a partir de dois métodos correntes. Então, a interpretação simbólica, né, e a chave dos sonhos, né, o sonho como uma mensagem cifrada. Então, para o Freud, não existem símbolos. Né? Então, existem até algumas vertentes da psicanálise que vão falar disso. Né? Se você sonhou com uma porta fechada, significa tal coisa. Se você sonhou com uma escada oval, significa tal coisa. Se você sonhou que você está caindo. Então, assim, existe uma linha, né, psicanalítica que vai trazer aí a imagem do símbolo, né, do símbolo do sonho. Então, você sonhou com isso, significa tal. Né? O Freud não acredita nisso. O Freud é da linha da livre associação. Então, cada caso é um caso, ele tem que tomar a história de vida e os anseios do paciente para interpretar esse sonho. E essa ideia da chave do sonho, né, o sonho como uma mensagem cifrada, ele vai assumir a partir do momento em que ele diz que o sonho pode ser interpretado a partir do momento que a gente faz uma análise dele. Mas não, essa chave do sonho não significa que ele tem um catálogo ali, que ele olha e fala assim, você sonhou com tal coisa, significa isso. Então, assim, não existe essa relação imediata. Né? Então, o sonho, pela vertente freudiana, ele é algo extremamente individual, depende, né, do histórico da pessoa para a gente chegar a uma possível tradução. Tá? Bom, ele vai dizer para nós que o sonho, né, a deformação do sonho se deve à censura do que está internalizado ao homem. Então ele vai falar, olha, o sonho é a manifestação de um desejo, né, muitas vezes é um desejo reprimido, só que, claro, eu não sonho exatamente com aquilo que eu desejo. Então tem toda uma transformação de imagens, de objetos, que vai camuflar essa imagem do desejo. E aí nós chegamos aos processos oníricos que o Freud descreve, né, que são a condensação, o deslocamento e a figuração. Então ele fala, olha, qualquer sonho passa por esses três processos. Então eu tenho uma condensação de objetos, eu tenho um deslocamento de figuras e eu tenho uma figuração da cena em si. Tá? O que é isso? Então, a condensação se aproxima da metáfora. Então ele vai falar que é um caráter analógico. A condensação é a fusão. Então você tem coisas, objetos, seres ali no sonho que se misturam, né? Que não são. Nós temos metamorfose, nós temos objetos que remetem a outra coisa. Então, assim,
não é um processo lógico. Nós não temos no sonho cada figura bonitinha no seu lugar. Então, há toda uma mescla de figuras, de pessoas, de imagens que povoam esse universo onírico. O deslocamento vai se aproximar da metonímia, a tangencialidade. Então, o deslocamento é o essencial do sonho, que é o desejo do homem, está escondido. Então, o sonho me mostra imagens que, na verdade, não são o essencial. Essa ideia de que o que é essencial fica num segundo plano. E o que eu lembro ali do sonho são as imagens, né, as armadilhas que o meu inconsciente cria para desviar a minha atenção do essencial ali, que é o desejo encoberto. Tá? E a figuração, né, que é essa ideia da narrativa do sonho, das imagens, né, que é, quando a gente acorda, a gente lembra do que sonhou, a gente pode descrever o processo do sonho, né, quer dizer, o conjunto das imagens. Então, essas imagens oníricas formam uma nova lógica, que não está, obviamente, ligada à realidade. Tá? Só para a gente ter a ideia, né, então, a pintura trabalhou muito isso, né, da questão essa perspectiva dos sonhos. Né? Então, o John Fuseli, né, é um pintor que tem algumas telas que remetem a essa imagem do sonho, né? No caso aqui do pesadelo. Então, vamos pensar, o pesadelo é um desejo extremamente reprimido, e aí esse desejo reprimido começa a me incomodar e vai se manifestar no meu inconsciente na forma das imagens do pesadelo. Vejam que essa imagem, que ele chama essa pintura ele chama de o pesadelo, em inglês, o que é nightmare, que a gente traduz como pesadelo? Nightmare é a égua noturna. Então, a imagem do pesadelo é essa desse cavalo, essa égua que está assombrando a moça na figura. Para nós, o pesadelo, a expressão que vem até do espanhol, está muito mais a ideia de peso. Quer dizer, o que é o pesadelo? É aquilo que pesa sobre mim, aquilo que me incomoda. Não à toa, vejam que nessa imagem também nós temos uma figura pesando sobre o peito da mulher. Então, o nightmare, que é a égua noturna, ou o pesadelo, que é aquilo que me pesa, que me oprime, traduzem essa ideia da angústia, do pesadelo. Mas o que é o pesadelo? É um desejo reprimido, recalcado. E aí esse desejo recalcado, que me incomoda, começa a me pesar, começa a me angustiar, e o meu inconsciente vai traduzir aquilo como aquele conjunto de imagens oníricas. Tá? Aí vocês têm outra figura do Fuseli, outra pintura também, The Nightmare, o pesadelo de novo, a égua noturna ali no fundo, e uma outra figura também pesando ali sobre o ventre da mulher. Tá? Agora, só para a gente fechar, pegando aí algo muito mais recente, que é o surrealismo do século XX, nós temos uma das grandes obras do Salvador Dalí, que é muito devedor dessa psicanálise freudiana. Então, vejam, a tela se chama Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã um segundo antes de acordar. Tá? Bom, vamos lá. Vamos pegar o título. Então, primeiro, vamos lembrar das 3 tópicas ali de Freud. Então, o que é o sonho? O sonho é manifesto por um processo de condensação, de deslocamento e de figuração. Figuração, ok, são as imagens, a narrativa que se forma ali no sonho. Então, temos a tela, temos uma mini narrativa ali acontecendo diante dos nossos olhos. Isso aí são as imagens do sonho. Agora, o sonho, ele é um processo de condensação, ou seja, figuras que se fundem, que se condensam. Observem nessa fusão de imagens, quer dizer, eu tenho uma romã da qual sai um peixe, da boca desse peixe sai um tigre, e da boca desse tigre sai um outro tigre. Uma mulher, voando, levitando aí sobre um pedaço de pedra, lá atrás algo que parece um elefante, mas com pernas que lembram pernas de aranha, em cima desse elefante, algo como se fosse um esquife, uma pirâmide de vidro, de cristal. Tá? Então, esse conjunto de imagens embaralhadas, de metamorfoses, é o que o Freud vai chamar de condensação. O que é o sonho? É um conjunto de figuras
que se desdobram em outras, que se fundem, né, e da qual nós não encontramos uma lógica estabelecida, né, pré-estabelecida. Agora, o Freud vai falar, o sonho também é construído a partir de um processo de deslocamento, ou seja, o essencial, o desejo está escondido, e o que vai ser mostrado para mim é um monte de figuras que, na verdade, são superficiais, são segundo plano. E aí nós voltamos ao título do quadro, né? Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã, um segundo antes de acordar. Vejam que o que é o fundamental no quadro, quer dizer, o tema do quadro, está lá posto discretamente no rodapé da pintura. Então, lá embaixo, você tem uma romã pequenininha, né, embaixo do corpo da mulher, e sobre essa romã, uma mosca voando. Então, aí nós entendemos o processo de deslocamento do sonho. Quer dizer, o essencial está escondidinho ali discretamente, né? O resto é só para confundir a nossa mente, né? Então, isso é o sonho. Isso é o sonho na visão freudiana. Né? É esse conjunto de imagens embaralhadas, sem lógica estabelecida, que estão ali para nos confundir, né? Para esse processo de fusão. E o objeto central do sonho, né, que é o nosso desejo, ele está deslocado, ou seja, ele está escondido em alguma parte desse sonho, que aí entra o psicanalista, né, o médico que vai ter o trabalho ali de, né, no caso do paciente, né, do trauma, o que quer que seja, trabalhar esses sonhos para levar à cura psíquica aí da pessoa que sofre aí o processo de angústia. Tá?